Vamos continuar com a nossa aula de cartografia. Espero que estejam tudo bem com vocês. Tá? Nesse módulo ou nessa aula, nós veremos os elementos da cartografia. O que significa elementos da cartografia? Bom, conforme dito na aula passada, cartografia é um documento, né, cartográfico, né? E ele apresenta uma série de elementos dentro do mapa. No caso, obviamente, o título, mais conhecido, né? Mas também não digo em todos os mapas, mas são elementos essenciais no documento cartográfico, tá, gente? Existem, obviamente, elementos que a gente não encontra, mas são essenciais, tá, gente? É imprescindível o uso desses elementos nos mapas, tá? Então, caso título, coordenadas geográficas, né? Vocês já viram, né? A questão da latitude, longitude, né? Em relação ao mapa. A legenda é extremamente importante porque como o mapa ele tende a representar a realidade mostrando algum fenômeno que acontece, obviamente eu quero mostrar esse fenômeno através de símbolos cartográficos e para isso existe a legenda. A questão da escala também vamos ver e por final a projeção a ser utilizada. Então vamos lá, tá? Então, pronto. Né? Primeiro vamos falar das coordenadas geográficas. Eu não vou falar do título, gente, porque o título é meio óbvio. Visto que quando a gente tem um título, é basicamente a manchete de uma reportagem, aquilo que mais chama atenção, aquilo que deveria mais chamar atenção, tudo bem? Então, é basicamente o título de um mapa, é o título de um livro, ou a manchete de uma notícia. Então, aquilo que quer se evidenciar mais naquele mapa se coloca justamente, né, no título, tá? Então, vamos lá. Rapidinho, deixa eu mudar minha cara aqui. Tá? Então, primeiro a gente tem que falar das coordenadas geográficas, né? Uma das coisas importantes é justamente colocar a rosa dos ventos para orientação, para localização, né, no mapa, né? Então, você ler o mapa, você interpretar o mapa, passa justamente pelas coordenadas geográficas e, obviamente, pela rosa dos ventos, né? Lembrando que você tem, né, os pontos cardeais, são os principais, norte, sul, leste, oeste. Lembrando que pode ser em inglês, leste ou east, pode ser L ou E, ou O ou W, no caso, west, tá? E aí você tem os pontos cardeais e os pontos colaterais, que nada mais são, na verdade, do que a união dos dois pontos cardeais. Existe também os pontos subcolaterais, que são esses pontos aqui, ó, né, que são a união, na verdade, do ponto cardeal com o ponto colateral, chamados de pontos subcolaterais. Eles são mais específicos, então eu não vou entrar muito nele, mas eles existem. Então é uma união, basicamente, então, do ponto cardeal com o ponto colateral. Então você pode ver aqui N de norte, nordeste. Então fica NNE, né, a sigla de nordeste. Mas é basicamente a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Tá? Não é muito comum. Às vezes o que você encontra nas coordenadas, gente, é só a setinha apontando para o norte. Porque se você sabe onde está o norte, obviamente, você sabe onde estão os outros pontos. Tudo bem? Então, aqui, na verdade, eu gosto muito dessa imagem, porque quando a gente começa a entender a linguagem cartográfica, a geografia, a gente fica um pouco perdido com esses nomes, né? Por mais que a gente já é muito habitual, né? Mas, de qualquer forma, é interessante a gente colocar alguns ícones para tentar fixar esses conteúdos, esses pontos de referência. Eu gosto muito dessa ideia de trazer pontos de referência. Então, por exemplo, né, pegando aqui do lado ocidental dos Estados Unidos, né, lembrando que aqui é o mundo ocidental, aqui é o mundo oriental. Pegando do lado dos Estados Unidos, você tem o Velho Oeste, que é essa parte aqui do Velho Oeste. Também você tem o Meio Oeste, mas agora falando do Velho Oeste, que é justamente onde se passam os filmes de Bang Bang. Hoje em dia não muito comuns, mas na década de 50, 60, ali eram bem comuns. Os filmes de western, né? Então, exatamente isso, filmes do Velho Oeste norte-americano. Além disso, você tem uma grande rivalidade, né? Era mais, hoje menos, mas a rivalidade entre a costa leste e a costa oeste. Rivalidade essa que teve vários episódios, por exemplo, o assassinato do rapper Tupac, né? Se eu não me engano, eu não lembro qual costa que ele era, mas eu lembro que a gangue de rappers rivais acaba assassinando o Tupac. Claro que a gente pode transcender isso para os esportes. Você tem geralmente a NBA, a NFL, que é do futebol americano, você tem sempre o campeão de uma das conferências, Conferência Leste e Conferência Oeste. No caso da Europa aqui, você também tem, né, a questão do período da Guerra Fria, né? Você tem a Europa Ocidental, né? E aí você tem o leste europeu.
Então, são algumas questões que, como a gente vai ver também, ajudam no entendimento das coordenadas geográficas. Né, aqui você tem o Oriente Médio. Por que o Oriente Médio? Porque você vai ter o extremo Oriente do outro lado. Então, é um meio termo do Oriente. Claro que do mundo oriental clássico, sou do extremo Oriente, a gente pode falar da famosa, né? Quer dizer, quem gosta, obviamente, aqui no Brasil, que é a comida asiática. Lembrando, comida asiática não é só comida japonesa. Quem vai no Jinjin, que é comida asiática, você tem comida japonesa, chinesa, taiwanesa, da Indonésia, né? Então você tem várias comidas asiáticas, né? Lembrando que o Japão é conhecido a terra do sol nascente, porque justamente o sol se nasce no leste. Aliás, leste significa exatamente isso, o local onde o sol nasce, tá? Com relação ao sistema de par de coordenadas geográficas, nós já vimos anteriormente, tá? Basicamente, o sistema de coordenadas geográficas é o quê? É um sistema que facilita a navegação e orientação, e é claro que ela vai se diferenciar dos outros porque ela vai ter uma precisão muito cirúrgica, ou seja, muito exata. Por que isso? Porque foram criadas linhas imaginárias pelo homem, então não existem na realidade. Obviamente, se você for um país, você vai ver a linha ali imaginária, mas ela não existe, que criou foi o homem, tá? E possibilita essa localização precisa. Agora, qual é essa localização precisa? Justamente o cruzamento dessas duas informações. Né? Claro que a gente vai ter a latitude, então, ela vai ter referência a partir de um meridiano específico, no caso, o meridiano de referência, desculpa, o meridiano, o paralelo de referência, que é o Equador. Então, latitude nada mais é do que a distância em graus do principal paralelo de referência, que é o Equador. Já a longitude, lembrando que vai de 0 a 90 graus, tá? Essa distância. 90 graus norte é o polo norte, é o extremo do polo norte. 90 graus sul é o extremo do polo sul, no caso da Antártica ou Antártida, tá? A mesma coisa. Então vai de 0 a... lembrando, 0, obviamente, é a própria referência, no caso, o Equador. Tá bom, gente? Desculpa. E é claro, a longitude, né, tem a ver com o meridiano de referência, no caso, o meridiano de Greenwich, que passa em Londres, no bairro específico de Greenwich. Né, diferente da latitude, que vai até 90 graus, a longitude vai de 0 a 180, só que no caso 0 a 180, leste e oeste. Lembrando que o meridiano vai dividir em oeste e leste, não entre norte e sul. Então é importante você colocar a distância em graus, mas também se é oeste ou se é leste, se é norte ou sul, justamente para facilitar a navegação, facilitar a questão de saber onde você está. Claro, obviamente, você precisa da informação da latitude e da longitude. Por quê? Porque é um par de coordenadas, é que nem par de tênis, par de chuteiras, par de meias, você só consegue utilizar de forma plena se você tiver os dois, a mesma coisa aqui, tudo bem? Lembrando que em graus a gente pode também quebrar para ficar mais preciso ainda, né? Por exemplo, um grau corresponde, obviamente, a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Por exemplo, então você pode ver uma coordenada, no caso ali, a coordenada de uma latitude, 50 graus, 35 minutos e 40 segundos. Obviamente, você pode fazer isso para longitude. Quanto mais detalhado, maior a precisão. Claro que depende do que você deseja. Vamos lá, então. Com relação à legenda, aparentemente a legenda parece uma coisa muito fácil. E de certa forma ela é até meio auto-entendível, é autoexplicativa. Por quê? Porque no caso da legenda, ela visa justamente mostrar aquilo que eu desejo mostrar no mapa, né? Demonstrar no mapa. No caso, legenda, a gente vai ter 3 tipos de legenda, tá, gente? Só 3. Para demonstrar qualquer tipo de fenômeno. Sim, tá? Que é ponto, linha e polígono. O polígono é uma área, tá? Mesma coisa. Claro que a gente pode diferenciar esse ponto, essa linha, esse polígono, através de uma série de cores, né, que a gente fala paleta de cores. Por exemplo, uma linha azul, rio, né? A gente pensa, nossa, rio. Agora, um linha vermelho, você não vai pensar um rio. Geralmente pode ser uma ferrovia. Claro que a linha pode ter alguma coisa a mais. Por exemplo, uma linha tracejada, a gente não necessariamente essa daqui, mas deixa eu ver. Geralmente uma linha tracejada no caso, uma ferrovia, não necessariamente essa daqui, tá? Então, dependendo de como eu faço essa linha, vai mostrar alguma coisa. Então, a cor é importante. Deixa eu pensar uma outra coisa. Geralmente, uma linha mais grossa pode ser o limite, uma linha preta pode ser o limite de um município, ou o limite de um estado, ou mesmo de um país, tá? Só para a gente dizer algumas coisas. Tá? Claro, depende do que eu quero mostrar, isso pode variar bastante, tá bom, gente? E é claro que isso também tem a ver com a espessura. Por exemplo, que espessura?
Por exemplo, se eu pego um ponto pequenininho, um ponto médio, um ponto grande. Pô, mas se eu estou mostrando cidades, por exemplo, né, isso significa mostrando que cidades pequenas, médias e grandes, ou grandes metrópoles. Então, isso tem a ver também com a questão da intensidade. Aí eu coloco justamente pontos maiores, linhas mais grossas. E é óbvio que o próprio polígono ele é rodeado de uma linha, então você também pode fazer uma linha mais grossa. Não é muito comum, tá? A questão do polígono é mais a cor, tá bom, gente? Então, por exemplo, aqui eu trago essa imagem para ser meio auto-explicativo, para dar alguns exemplos. Então, aqui é muito comum você ver isso nos aplicativos hoje em dia nos celulares, você usa direto isso, por isso que é muito fácil, porque é uma coisa que a gente tem, né, na nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, claro que você fala assim, nossa, mas o que é isso daqui? Basicamente é um ponto. Um ponto, na verdade, que demonstra uma informação. No caso aqui, uma linha telefônica ou algo do tipo. Aqui, provavelmente, o correio, uma casa. Aqui no seu estúdio cinematográfico, alguma coisa. Aqui, provavelmente, é restaurante, um supermercado. Tá? Aqui embaixo você tem postos de gasolina, tá? Enfim, uma série de questões. Obviamente, você tem aqui, né, o tracejado das ruas, os rios. Então é tudo meio autoexplicativo, a cor e a intensidade. Claro que isso também vai depender do grau de detalhes. Por exemplo, uma cidade pode ser representada através de um ponto. Isso acontece, se você fizer esse experimento em casa no Google, você vai conseguir perfeitamente. Se você pegar lá o Google e você vê o Brasil, você não vai nem ver cidades. A hora que você vai dando zoom, né, no Brasil, você vai verificando que a cidade, o próprio contorno dos estados vão aparecendo, que as cidades, que anteriormente só apareceu o nome, elas começam a ter mais detalhe, então elas começam a formar um polígono, tá? Então depende da escala, do grau de detalhes, mas fica tranquilo que a gente vai ver o que seria escala, tá? Exatamente agora. Tá, então vamos lá, gente. O que é escala? Como o mapa é uma representação da realidade e não a realidade em si, você não vai desenhar uma casa em tamanho real, você não vai desenhar um país no tamanho real. Então o que você faz? Você simplifica na forma de um mapa. Ou seja, você reduz o mapa, sei lá, numa folha sulfite, não sei, depende do que você quiser, entendeu? Você tem aquelas folhas A3, A4, A5, A0, que é muito maior, depende do grau de detalhes que você quer. Mas, independentemente disso, todo mapa vai ser uma representação e, além disso, obviamente, vai ser uma redução da realidade. E quanto eu vou reduzir da realidade é justamente a escala, essa relação entre o mapa, que é uma representação, e a própria realidade, é justamente a escala. Então, a escala nada mais é do que essa relação matemática, ou seja, essa redução que eu obtive da realidade. Ou seja, quando eu vejo aqui, por exemplo, no caso, esse daqui é o valor, geralmente, uma escala, chama-se escala numérica. Nós vamos ver que tem escala numérica e escala gráfica. A mais comum é a escala numérica. O que significa 1 para 500 mil? Se fala assim, 1 para 500 mil. Significa que esse mapa eu reduzi ele 50 mil vezes. Então, se eu reduzir alguma coisa 50 mil vezes, gente, 50 mil vezes é bastante coisa. Então, eu reduzi muito o mapa. Exatamente. Porque eu quero representar, por exemplo, o estado de São Paulo. Né? O estado de São Paulo é bastante coisa. Então, eu reduzi 50 mil vezes o estado de São Paulo para caber numa folha sulfite ou num outro papel, enfim, numa cartolina, no que eu quiser. Tá bom, gente? Então, o que significa? Que 1 centímetro no mapa, a cada centímetro no mapa, que você for medir ali, corresponde, na realidade, a 50 mil centímetros. Ou seja, é sempre em centímetros nessa escala numérica, tá? É sempre em centímetros. E uma coisa muito importante, gente, da escala. Eu devo sempre manter a proporção. Por que eu quero dizer com isso? Porque, por exemplo, a cada centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros. Vamos supor que naquele mapa do estado de São Paulo, o mapa de qualquer lugar que você esteja vendo nessa escala, tá? Você vê lá, a distância entre dois pontos é 5 centímetros. Ué, se eu sei que 1 centímetro equivale a 50 mil centímetros, 5 centímetros equivale a 5 vezes 50 mil centímetros. No caso, 250 mil. Ou seja, eu tenho que manter a proporção de ambos os lados. Tá? Se eu multipliquei por 5 de um lado, eu tenho que multiplicar por 5 do outro, tá? Tanto em relação ao mapa, quanto em relação à realidade. Então, aqui, na verdade, você tem dois tipos. A escala numérica, eu já falei, né? A escala numérica é sempre em centímetros. Eu só coloquei os 5 quilômetros aqui para ajudar no entendimento do que é, no caso aqui, 500 mil centímetros, tá? É um mapa diferente, a escala é diferente. Aqui era 1 para 50 mil. Aqui você percebe que eu reduzi 500 mil vezes, eu reduzi mais vezes. Ou seja, eu quis representar algo até maior, por exemplo, que o estado de São Paulo. Posso fazer um mapa da região sul, por exemplo, né? Do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é uma área maior que o estado de São Paulo. Então, tem que reduzir mais vezes,
para representar no mapa, mesma coisa. Eu coloquei 5 km para facilitar o entendimento. Geralmente os mapas vêm 1 para 500 mil, 1 para 50 mil, sempre em centímetros, na escala numérica, tá bom, gente? Então, no caso, 500 mil centímetros equivalem, sempre mantendo a mesma proporção, equivalem a mesma coisa, 5 quilômetros, tá bom, gente? Como que eu faço, gente? No caso, centímetro para metro, só para ficar mais fácil, né? Para facilitar a transformação de unidades. Vocês viram na aula de matemática isso, tá? Então, o que acontece? 50 mil centímetros para metro, quantos centímetros cabem no metro, gente? Centímetros, 100, exatamente. 100 centímetros equivalem a 1 metro. 1 metro equivale a quantos quilômetros? Quilômetro é 1000. Esse K é justamente 1000. Então, no caso, quantos metros cabem em 1 quilômetro? 1000, mantendo a mesma proporção. Então, você está percebendo que uma vez no caso, eu dividi por 100 e depois eu dividi por 1000. Ou seja, são no total, de centímetro para quilômetro, eu dividi por, no caso, ficaria 100 mil zeros. Desculpa, 100 mil zeros? Nada. Meu Deus do céu, tá difícil. No caso, dividiria por 100 mil, exatamente. Tá? Exatamente, dividir por 100 mil. Ou no caso, 5 zeros, tá? Eu cortei 5 zeros. Mesma coisa. Então, mantendo a mesma proporção. 500 mil centímetros, 5 quilômetros. Beleza, gente? Agora, a escala gráfica não é tão comum, mas ela acontece também. Mesma coisa, como que eu leio? Exatamente como está escrito aqui, ó. 1 centímetro no mapa. Cada risquinho é 1 centímetro no mapa. Tá? Equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou seja, é a mesma escala, tá percebendo que a cada centímetro, aqui no mapa, equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou seja, é a mesma escala mostrada de duas formas distintas, tá? Escala numérica e escala gráfica. Agora, para a gente entender, gente, ou seja, eu gosto muito de exemplos práticos. O que é escala? É basicamente uma fórmula de fazer qualquer tipo de receita. Eu coloquei um bolo aqui, tá? Então, o que você tem? Quando você faz um bolo, você tem os ingredientes. Você está percebendo que quando você fala os ingredientes, tem duas coisas extremamente importantes. Primeiro, manter a proporção. A gente vai ver direitinho. Segunda coisa, unidade, gente. Unidade de medida. Essa unidade de medida pode ser, por exemplo, 5 ovos. Ou tantas gramas de ovos quebrados. Né? Então, você quebra o ovo, pesa. Quebra o outro ovo, pesa. Até dar aquela medida que está pedindo. Pode ser em gramas, pode ser em quilos. Tá? Então, você tem farinha, 250 gramas. Algumas receitas colocam tantas colheres de sopa, tantas colheres. Isso não deixa de ser uma medida meio subjetiva, né? Por isso que algumas receitas mais precisas utilizam gramas, utilizam quilos. Tá? Geralmente, óbvio, que receitas menores vão utilizar gramas. Não faz sentido usar quilos, toneladas, porque é mais fácil usar gramas. Então, você está percebendo que isso tem a ver com escala. Por exemplo, aqui, obviamente, não é exatamente o mesmo bolo, mas, por exemplo, vamos fazer um exercício. Ó, penso, claro, é um exercício hipotético, eu não sou bom de fazer bolo mesmo. Tá? Mas, por exemplo, vamos fazer, um bolo precisa de 300 gramas de açúcar, 400 gramas de chocolate, 500 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga e 20 gramas de fermento em pó. Então, eu preciso desses ingredientes para fazer um bolo. Agora, e se eu quiser fazer 2 bolos iguais àquele? O que eu vou ter que fazer, gente, para manter a proporção? Eu posso usar o mesmo número de ingredientes com a mesma quantidade de peso? Não, eu tenho que duplicar o número de ingredientes, a quantidade, para gerar o mesmo resultado final. Eu tenho que manter a proporção, gente. É a mesma coisa, não difere. As unidades tem, no caso, duplicar as unidades. Então, no caso, ficaria 600 gramas de açúcar, 600 gramas de chocolate, 1 quilo de farinha ou 1000 gramas. Tá percebendo, ó? Mesma coisa, 1 quilo, 1000 gramas. 1 quilômetro, 1000 metros. Mesma coisa. 400 gramas de farinha ou 40 gramas de fermento. Se eu mudar algum ingrediente para mais ou para menos, você percebe que o resultado final não vai ser o mesmo. Tá bom, gente? Agora vamos para a coisa mais séria. Agora, realmente, que a gente mais nos interessa. Por exemplo, aqui a gente tem o mapa do estado de São Paulo. Está percebendo, gente? Eu estou mostrando todas as cidades do estado de São Paulo? Por quê, gente? Porque não dá para colocar todas as cidades do estado de São Paulo nessa escala, porque vai ficar muito poluído. Imagina quantas cidades tem. Então, eu tenho que selecionar aquilo que eu preciso. Então, eu vou selecionar o quê? Selecionei as maiores cidades. Tá? Eu não estou menosprezando as cidades menores.
mas justamente porque não dá para colocar todas as cidades no mapa, nesse caso aqui. Por exemplo, ó, esse mapa aqui é um mapa 1 para 10 milhões, você não está enxergando, está aqui embaixo, tá? O que significa 10 milhões? Primeira coisa, né, exatamente o que aqui, ó. O que isso quer dizer? Que o mapa foi reduzido. Não o mapa, a realidade foi reduzida 10 milhões de vezes para caber nessa imagem. Beleza? Né, para caber no mapa. Ou seja, a cada centímetro que eu traçar aqui no mapa, vão valer 10 milhões de centímetros na realidade. Ou mantendo a mesma proporção em quilômetros, que eu acho mais fácil a gente entender, 100 quilômetros. Ou seja, o que ele está dizendo basicamente? Se você traçar aqui qualquer 1 centímetro no mapa, equivalem a 100 quilômetros na realidade. Tá? Aí vamos fazer uma pergunta simples, sei lá, da minha cidade de Piracicaba até São Paulo capital, que é uma viagem que muitos piracicabanos, que muita gente do estado de São Paulo faz, né, que vai para São Paulo no final de semana, e vai fazer compra na 25 de março, e vai num show, e vai no MASP, enfim, vai no Interlagos, enfim, vai fazer o que quiser em São Paulo. Tá? Então vamos pular que você, né, fez esse traçado, Piracicaba, São Paulo. Aí você pegou a sua reguinha, normal, e aí você mediu 3 centímetros. 3 centímetros. Nesse mapa deu 3 centímetros. Então, eu sei a distância no mapa, mas, gente, 3 centímetros eu quero saber na realidade. Eu quero saber quantos quilômetros eu vou rodar na realidade. Eu preciso calcular o combustível. Tudo bem, gente, eu sei que tem sites que fazem isso hoje, mas vamos supor que você queira saber por curiosidade, tá? Então, 3 centímetros no mapa equivalem a quanto? Então, o que eu tenho que fazer? Então, qual que é o cálculo? Então, a escala 1 para 10 milhões, ou seja, 1 centímetro equivale a 10 milhões de centímetros na realidade. Ou, mantendo a proporção, 100 quilômetros. Então, o que a gente tem que entender? Regrinha básica, gente. Regrinha de 3, mantendo a proporção, fórmula de bolo, beleza? Então, ó, o que significa? 1 centímetro equivale a 100 quilômetros. Só que eu não quero 1 centímetro, eu quero a distância entre Piracicaba e São Paulo, que é quanto? 3 centímetros. Tá? 3 centímetros equivalem a quantos quilômetros na realidade? O que eu tenho que fazer, gente? Olha aqui. Se de um lado eu multiplico por 3, do outro lado eu tenho que multiplicar por 3, porque eu tenho que manter a proporção. Você lembra da história do bolo? Um bolo precisava de X ingredientes. 2 bolos precisam de 2X ingredientes. Eu preciso manter a proporção. Então, se de um lado eu multipliquei por 3, do outro eu multiplico por 3, totalizando 300 quilômetros. Na realidade, aí a partir do momento que você sabe a distância real, você pode calcular, sei lá, o tempo que você vai se deslocar, o consumo de combustível e uma série de questões, tá bom? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de escala, outra coisa muito, muito, muito importante. Você tem escalas pequenas e escalas grandes. O que é uma escala pequena? É uma escala que foi reduzida muitas vezes. Por exemplo, a gente deu exemplo, no estado de São Paulo, eu reduzi 10 milhões de vezes. 10, gente, eu reduzi algo 10 milhões de vezes. Pô, 10 milhões de vezes é bastante coisa. Então, claro, ao reduzir muitas milhões, dezenas de milhões de vezes, o que eu vou ter? Eu vou querer representar geralmente uma área grande. Por exemplo, mapa mundi, gente. Imagina, o planeta Terra. Eu tenho que reduzir milhares, centenas de milhares de milhões de vezes o mapa mundi para caber, por exemplo, numa folha sulfite, uma outra cartolina, por exemplo, num quadro, sei lá. Então, o que eu vou ter no mapa mundi, geralmente, gente? Uma área grande. Pô, o mapa mundi. O mapa do Brasil, uma área grande. O mapa do estado de São Paulo, uma área grande. Obviamente, o mapa mundi tem uma escala menor que o Brasil, que tem uma escala menor, né, no caso, que o estado de São Paulo. Então, eu tenho áreas maiores, só que poucos detalhes. Quanto maior a área, eu tenho menos detalhes. Não é que você não consegue. Você até consegue, gente, fazer uma área grande com muitos detalhes, mas vai ficar tão poluído. Imagina se você fizesse o mapa mundi com todas as cidades do mundo. Ia ficar um mapa preto, ia ficar um mapa poluído. Então, não é adequado. Então, adequado aqui é uma área grande, poucos detalhes. Tá? Agora, do outro lado, né, o que é uma área grande? É uma área que foi reduzida poucas vezes. Sei lá, o bairro onde você mora, eu não preciso reduzir 10 milhões de vezes. É o bairro. Eu posso reduzir 5 mil vezes, 1000 vezes, tá? Não preciso reduzir tantas vezes. Então, quanto maior a área, né, menos vezes eu tenho que reduzir. Na escala grande, e nessa, eu vou ter o quê, gente? Uma área menor, pode ser um bairro, pode ser uma região da sua cidade, onde vai apresentar o quê, gente? Muito mais detalhes. Se você entrar, por exemplo, no Foursquare, no Google Maps mesmo, quando você quer saber um restaurante da sua cidade, você tem muitos detalhes de ruas, de bairros, né, de estabelecimentos comerciais, ou seja, a área é menor,
mas eu tenho mais detalhes. Nenhum está errado, depende do que eu quero. Se eu quero pedir uma comida no iFood, eu quero saber os restaurantes que estão abertos naquele momento, eu não preciso saber os restaurantes do Brasil inteiro, eu quero saber na minha cidade e às vezes até no seu bairro. Porque você não quer pedir uma pizza, por mais que ela seja boa, do outro lado da cidade você fala, cara, pode ser muito boa, mas não vale, porque os caras vão demorar, a pizza vai chegar fria, o frete vai ser maior. Então, às vezes você quer comer uma pizza, algum lanche, alguma coisa assim, perto de onde você mora. Então você vai usar uma escala grande. Mesma coisa para Uber, tá? Então, só para dar alguns exemplos do que seria uma escala global até uma escala local, né? De uma escala, ou melhor dizendo, de uma escala pequena até uma escala grande, tá? Por exemplo, escala global. O que eu quero representar numa escala pequena? Fenômenos globais, que acontecem no mundo inteiro. Aquecimento global, temperatura dos países em escala global, beleza. Né? Pandemia, olha, a gente viu isso na aula passada, locais que estão mais sofrendo, o mapa do coronavírus no mundo, né? Mas vou utilizar o quê? Uma escala pequena. Se eu quero representar o mundo inteiro, vou utilizar uma escala pequena. O uso da internet, número de usuários, velocidade de internet mundial, vou usar o quê? Uma escala global. Coca-Cola, uma empresa multinacional. Como assim Coca-Cola? O número de fábricas que a Coca-Cola vende, que ela possui nos países. Quantas fábricas ela tem no Brasil? Quantas fábricas tem nos Estados Unidos? Porque a Coca-Cola está praticamente no mundo inteiro, né? A gente sabe disso. Não digo no mundo inteiro, mas em todos os continentes ela está, tá? Principalmente. Regional, alguma coisa que acontece na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, uma região. Ou, claro, não precisa ser só América do Sul. Você pode pegar, por exemplo, países que fazem parte do Mercosul, que é um bloco econômico. Quem faz parte do Mercosul? Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, né? Por exemplo, né? Movimento populacional regional, por exemplo, nos Estados Unidos é muito famoso a questão da migração ilegal, muitas vezes, dos mexicanos para os Estados Unidos. Vou utilizar o quê? Uma escala regional, beleza? Né, Libertadores, para quem gosta de futebol, é um torneio de futebol em caráter regional dos países aqui da América do Sul. Se a gente pegar, por exemplo, né, a Champions League, que é o torneio de futebol dos países europeus, mesma coisa, vou utilizar uma escala regional, tá bom? Nacional, obviamente, o próprio nome já diz. Brasil, o que acontece no Brasil, o que acontece, sei lá, na Argentina. Então aqui você pode fazer um mapa, no caso do coronavírus, no Brasil. Tá? Você pode fazer um mapa mundi do caso de ocorrência de coronavírus no mundo, mas eu posso também fazer em escala nacional. Tá bom, gente? No Brasil, quais estados estão sofrendo mais? É importantíssimo você ter dados nacionais. Né? Dengue, por exemplo, que é uma doença que atinge bastante também o Brasil, né? Distribuição de eventos ligados ao carnaval, aonde tem mais eventos ligados ao carnaval, obviamente no período do carnaval. Hotéis, distribuição de hotéis, restaurantes, às vezes, tá? Basicamente isso, tá? Coisas que acontecem mais nacionalmente. Tá? Não necessariamente só no Brasil acontece, mas se eu quero representar algo que acontece no Brasil, vou utilizar a escala nacional. Né? Uma escala maior. E é claro, a gente pode falar da escala local, a maior escala possível. Que é bares, restaurantes, cabeleireiros, Ubers, estabelecimentos comerciais de uma maneira geral. Assalto, posso fazer um mapa de assaltos na minha cidade, no meu bairro. Eu vou utilizar o quê? Uma escala grande. Não me interessa os assassinatos, a criminalidade no mundo. Eu quero saber. Não que eu não ligue para isso, obviamente, as pessoas, não estou falando que as pessoas não ligam pela morte de outras pessoas, mas vamos supor que você queira fazer um mapa das ocorrências de assassinato, de criminalidade, de sequestro na sua cidade, no seu bairro. Isso é importante, inclusive para a defesa civil, para a polícia. Né? Aliás, a polícia faz muito isso, ela faz o mapeamento das ocorrências, né, que acontecem nos bairros, para justamente verificar quais bairros possuem maior número de criminalidade, para justamente colocar o efetivo principal nessas áreas. Efetivo, quando eu falar, é os carros policiais. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de uma escala grande e uma escala pequena. Escala grande foi reduzida poucas vezes, por exemplo, a planta de sua casa, né, a planta do seu apartamento, da sua chácara, da sua casa de praia, geralmente vai ter um documento cartográfico chamado planta, no caso, uma escala grande. Por quê? Porque eu vou reduzir poucas vezes. Claro, eu dei um exemplo aqui, 1 para 100. O que significa? Que eu reduzi a sua casa 100 vezes. Não preciso reduzir a sua casa 1 milhão de vezes. Não preciso. Né? Se eu reduzir 100, 50 vezes, dependendo da casa, 200 vezes, dependendo da sua casa, obviamente, do grau de detalhes que você quer mostrar. Que tipo de grau de detalhe a gente está falando, gente? Por exemplo, né? Aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa planta dessa casa, não é a minha casa, infelizmente, eu gostaria que fosse. Mas, enfim, o que você tem aqui, ó? Você tem garagem para 3 carros, você tem toda a mobília da casa. Não necessariamente é a mobília da casa, obviamente,
Mas para efeito demonstrativo, isso algumas imobiliárias fazem, tá? Aqui você tem a piscina com toda a numeração, né, em metros, geralmente, tá? Ou seja, você tem um grau de detalhes muito grande. Agora, do lado oposto, você tem o famoso mapa mundi, né? Que vai utilizar a escala pequena, ou seja, foi reduzida a milhares, milhões de vezes, dezenas de milhões, até centenas de milhões eu já vi, tá? Então, por exemplo, né? Então, por que você tem? Você tem uma área grande com poucos detalhes. Por que você tem poucos detalhes? Porque aqui, ó, gente, você não vai ter ruas, você não vai ter bairros, você não vai ter divisão de estados. Você percebe que na Europa já fica meio confuso, porque os países são muito menores. Então, já fica meio poluído, né, para representar a Europa. Né? Claro, no Brasil é mais fácil, porque o Brasil é grande. A América do Sul, a América do Norte é fácil. Agora, quando você vai para a Europa, você percebe que já fica meio confuso. Eu não consigo identificar, por exemplo, claro, eu sei a localização, por exemplo, de Holanda, mas você não consegue ler. Né? Agora, o Brasil, obviamente, você consegue. Brasil, tal, você consegue ver assim com uma certa dificuldade, mas você consegue. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Aqui é o exemplo de escala global, regional, na América do Sul, nacional. Você pode também ter a questão da escala regional, no caso, né, do estado de São Paulo, até justamente chegar, né, no seu bairro. No caso aqui onde eu moro, em Piracicaba, no famoso Piracicamirim, ou Pisca para os mais íntimos. E aqui, por exemplo, a gente vai utilizar a escala, por exemplo, quando a gente pede um Uber, né? O iFood, por exemplo, a gente vai utilizar o quê? Uma escala grande justamente por causa disso, tá? Porque tem mais detalhes. Eu quero saber o Uber que está mais próximo de mim, não o Uber que está andando, sei lá, no México, por exemplo, tá? Vamos agora, gente, para a distorção, né? Ou melhor, projeção. O que é projeção? Então, quando eu coloco, é aquilo que a gente tinha falado anteriormente. O que é projeção? É projetar algo. Né? Então, a cartografia tem o objetivo de coletar informações tridimensionais, justamente na realidade, e projetar sobre um plano bidimensional. No caso, um mapa. É uma folha sulfite, é bidimensional. Por que eu coloquei esse trambolho aqui que vocês acredito que nem saibam? Se já viram, mas também não sabem o nome. Isso chama retroprojetor. Retroprojetor. Então, o que é o retroprojetor? Você pegava uma folha translúcida, né, no caso transparente, tinha uma canetinha especial, você anotava ali, tá? Aí você ligava isso na tomada, subia uma luz, essa luz projetava essa informação dessa folha transparente num quadro branco. Aí você via justamente o que estava escrito. É o protótipo, o antes do PowerPoint, tá? Eu tive isso na faculdade. E não é, cara, não é tão antigo não, há uns bons 10, 15 anos a galera usava bastante isso daí, tá? Uma coisa muito importante, gente, vamos lá. Quando a gente passa essa informação da realidade para um plano, sempre vai ter distorção. Ou seja, a própria realidade não vai ser mostrada de forma correta. O que eu quero dizer com isso, gente? Por exemplo, quando a gente mistura dois ambientes, tridimensional e bidimensional, a gente sempre vai ter uma distorção. Quer fazer um exemplo? A gente pode fazer em casa, inclusive. Se você pegar uma tangerina, eu sei que tem gente que não gosta, mas tenta só pensar. Você pega uma tangerina, que é uma superfície arredondada, obviamente, oval, tá? Mais arredondada, tá? Você tenta, se você tirar toda a casca e colocar e pressionar ela numa superfície plana, você percebe que ela não vai encaixar muito bem. É exatamente esse o grande desafio da cartografia. Porque o cartógrafo, ele faz isso, entre aspas, obviamente. Ele pega essa tangerina e ele tenta colocar sobre um plano, mas nunca vai encaixar por completo. Ou seja, nunca vai ser perfeito esse encaixe. Então, a cartografia sempre vai ser uma distorção da realidade. Se você não está entendendo muito bem o que é distorção, calma que vai ficar mais fácil de entender depois. Né? Claro que porque a Terra não é uma esfera perfeita, muito menos plana, a gente não consegue essa projeção perfeita, tá? Então vamos lá, gente. Antigamente, né, só falando rapidinho, né, a gente achava que a Terra era plana. Você vai falar assim, vai confundir um pouco a cabeça. Quando as pessoas eram mais ignorantes, quando não tinham saber científico, as pessoas achavam que a Terra era plana. Depois, justamente com o avanço da ciência, modelos matemáticos foram criados para tentar representar, então não é a realidade. Quem fez isso, se eu não me engano, foi Galileu, tá? O primeiro a criar esse modelo matemático chamado de elipsoide. Fica tranquilo, não vai cair na prova exatamente o que é elipsoide, mas eu quero que vocês entendam que elipsoide é basicamente um modelo que mais representa bem o formato da Terra. Mas, professor, a Terra não tem tem esse formato, né, arredondado? De certa forma tem, mas não é perfeito. Aqui é uma esfera
perfeita. É exatamente essa que a gente vai utilizar nas projeções. E mesmo a gente utilizando ela, vai ter algum tipo de distorção. A forma mais real da Terra, porque quando a gente utiliza o elipsoide, a gente tem que levar em conta os oceanos. E a gente sabe que a água, ela tende a ser mais plana. Se você pega a água da sua piscina, claro, obviamente, ela tem que estar há um tempo sem ninguém lá. Se você cair, obviamente, isso vai cair por terra. Mas, enfim, se você deixar ela lá, você percebe que a superfície líquida, ela tende a ser mais plana. Então, o elipsoide vai utilizar as águas também como referência, por isso ela vai ficar mais plana. Agora, se a gente retirasse a água do planeta Terra, a forma mesmo da estrutura física, não das águas, é o chamado de geóide. O geóide não é esse dinossaurinho, que é a forma mais real. E alguns vão se surpreender, parece um maracujá de gaveta. Exatamente, se você tirar os oceanos, a Terra vai ter esse formato. Ela se torna um pouco mais uma esfera perfeita por causa da massa dos oceanos, a massa líquida dos oceanos e mares, tá? Que dá uma certa, como que eu posso dizer, aperfeiçoada, a Terra ela fica mais lisinha por causa das massas líquidas, tá? Mares e oceanos principalmente, tá bom? Agora a gente vai utilizar justamente o elipsoide, tá? Que é essa parte aqui para as projeções. E aqui eu coloquei só uma coisa idiota, de um americano morre tentando provar que a Terra é plana. Sim, o cara tentou. Depois eu até disponibilizo o vídeo do cara. Ele basicamente ele criou um foguete, acho que foi, eu não lembro quanto foi, $10.000, sei lá, ele criou um foguete, por $10.000. Você vê, a NASA gasta bilhões e às vezes tem acidentes, o cara gastou $10.000, achou que podia, não obviamente para o espaço, mas qual era o objetivo dele? Fazer um voo, tirar uma fotografia que a Terra era plana e depois voltar. E aí, óbvio que ele tinha um paraquedas, mas a hora que o avião saiu, né, ele voou, assim, o paraquedas já foi evacuado, né, já saiu. Então, obviamente, a hora que ia cair, ia explodir e, obviamente, o cara que estivesse dentro, no caso, esse cara, ele morreu, tá? Acho que tem um vídeo na internet, vou pesquisar, depois eu mando para vocês, tá? Aqui a diferença entre geóide e elipsoide, né? Você percebe que o elipsoide, ele é mais perfeito, né? Mais redondinho. Agora o geóide, que não vai levar em conta as massas líquidas, né? Os mares e oceanos principalmente, você percebe que ele é mais rugosa, né? Mais... exatamente. Isso que vocês pensaram. Tá? Agora a gente vai ter alguns tipos de projeções, tá? Lembrando que a gente sempre vai utilizar o elipsoide. A gente vai ter a projeção cilíndrica, que vai ser utilizado justamente um cilindro envolvendo a Terra, entre aspas, obviamente. Ninguém vai catar um cilindro e envolver a Terra. Lembrando que é uma projeção, no caso, projeção não, na verdade vai usar um modelo matemático, né, no caso o elipsoide, e vai envolver justamente em volta de um cilindro. Você está percebendo que quando eu colocar esse cilindro na Terra, ou nesse elipsoide, o que a gente percebe? Que perto do Equador, ou seja, quando a gente estiver aqui próximo, justamente encostado com esse cilindro, né, a gente vai ter uma menor distorção. À medida que a gente vai se afastando do Equador, ou seja, vai aumentando a latitude, se lembra da aulinha? Exatamente. À medida que a gente vai se aumentando a latitude, essa distorção vai aumentando. Você percebe que eu sempre falei que vai ter distorção, sempre. Só que uma coisa é ter menos distorção para uma área onde eu tenho mais distorção. A projeção cilíndrica aumenta a distorção na medida que a gente se afasta do Equador. Então, ela é mais utilizada para as áreas equatoriais. A projeção cônica, a famosa projeção do corneto, ou projeção da casquinha de sorvete, ela vai ser melhor utilizada nas latitudes médias, porque justamente nas latitudes médias nós temos o que? Uma menor distorção. Já nas baixas latitudes, próximas à linha do Equador, quanto nas altas latitudes próximos aos polos, polo norte ou polo sul, a gente vai ter uma maior distorção, porque você está percebendo que na área onde a Terra, ou elipsoide, ele toca na figura geométrica, no caso aqui o cone, eu tenho uma menor distorção. À medida que a gente se afasta dessa área, a distorção aumenta. E é claro, para terminar, a gente tem a projeção plana. Sim, gente, a projeção utilizada pela ONU, a famosa, né, o logo da ONU, vai utilizar uma projeção plana, ou também chamada de azimutal. Então, da mesma forma que as outras projeções vão ter distorções menores aonde elas tocam na figura geométrica, no caso aqui uma figura plana, vamos supor assim, né, eu tenho uma menor distorção. À medida que eu vou me afastando dessa área onde eu toco, né, no caso na figura geométrica, essa distorção vai aumentando. Então, ela é mais utilizável em áreas polares, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, tá? Que é o famoso mapa da onda. Claro, gente, não existe nenhuma projeção errada, só existe dependendo do que eu quero. Já a projeção cilíndrica é a mais utilizada, tá?
Da projeção cilíndrica, nós vamos ter duas grandes importantes, né? Umas vocês já viam, provavelmente a mais famosa, a projeção cilíndrica de Mercator, ou projeção conforme. Eu prefiro utilizar Mercator, eu não gosto particularmente de usar essa projeção conforme. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas eu prefiro utilizar a projeção de Mercator. E depois a gente vai ter a projeção equivalente ou de Peters. Peters e Mercator são nome de cartógrafos existentes. Eu geralmente coloco o nome do inventor, tá? Isso é muito normal. Qual que é a diferença? Bom, vamos falar da semelhança. Ambas são projeções, obviamente. Ambas são projeções cilíndricas, ou seja, a distorção vai aumentando na medida que a gente se afasta do Equador, só que a diferença vem agora, né? Por exemplo, a projeção de Mercator, ela vai distorcer a área e manter o contorno. Ou seja, o que a gente pode perceber aqui, gente? Olha o tamanho da Groenlândia. A Groenlândia, nesse mapa, ela está muito maior, não que o Brasil, ela está maior que a América do Sul inteira, está maior que a África inteira. Mas é a distorção nessa projeção que vai ser distorcida, é a área, tá? Agora, na projeção de Peters, é exatamente o oposto. A área vai se manter e, no caso, a forma, o contorno, vai se manter distorcido. Se manter não, ele vai se distorcer, obviamente. Então, o que a gente percebe, gente? Se eu quero saber a área, qual que eu vou utilizar? De Peters. Se eu quero saber o contorno, por exemplo, a forma, eu vou utilizar a de Mercator. Lembrando que a de Mercator é aquela utilizada nas grandes navegações, tá bom, gente? Então, aqui para você ter uma ideia da projeção de Mercator especificamente. Claro, gente, obviamente. Então, olha o tamanho real da Groenlândia, né? Ele é bem menor que o Brasil. E na projeção de Mercator, ela é maior que a América do Sul inteira. Para a gente ter uma ideia de como essa projeção, no caso da projeção de Mercator, distorce a área. Óbvio que na projeção de Peters, o contorno, a forma, ela é completamente distorcida. Tá bom? Óbvio, olha aqui como se dá a distorção, gente, de projeção de Mercator. Quanto mais eu me afasto do Equador, maior é essa distorção, né? No caso aqui, o que a gente pode perceber? Esse azulzinho escuro, ou se alguém quiser falar verde, enfim, é aquela transição que é meio complicada. Essa é a área real. A cor escura é a área real. E a cor clara é a área distorcida pela projeção de Mercator. Olha como a Groenlândia, ela, não só a Groenlândia, a Rússia, a própria China, a própria Europa tem um pouco de distorção em relação à área. Tá bom, gente? O Brasil, praticamente o Brasil como ele é. Então, para o Brasil é ótimo a projeção de Mercator. Tá? Por quê? Porque mantém a área, praticamente a área mesma, e você tem a forma a forma idêntica, na verdade, né? Se mantém. Tá? E agora eu vou fazer alguns exercícios para terminar, tá bom, gente? Bem tranquilo, tá? Esse exercício do Enem 2016, né? A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo, sim. Né? A figura que ilustra o modelo dessa projeção ele quer basicamente saber justamente qual a projeção. E agora eu acabei de ver que eu tinha errado no gabarito. Eu coloquei, sem querer, eu fiz na pressa, eu coloquei C. Não é a C, tá, gente? É a letra A, de abacate. Vocês me perdoam, tá, gente? Eu acabei fazendo na pressa, fui na correria. Tá, é letra A, exatamente. Ó, projeção plana, justamente porque você projeta, no caso, o elipsoide, aquela forma geométrica da Terra, sobre um plano. Tá bom? Então está errado, o professor está errado. Eu errei. Tá bom, gente? Errar é humano, aceitar faz parte da vida, tá? Então é a letra A de abacate. Tá bom, gente? Tá? Agora vamos fazer da Unicamp. Também fala uma questão de escala, né? Questão de segunda fase da Unicamp. Vamos lá. Explique por que, então ele já está afirmando, explique por que a Groenlândia e a Península Arábica possuem aproximadamente a mesma superfície em quilômetros, ou seja, a mesma área, né? A área é geralmente calculada em quilômetros quadrados. No mapa mundi, acima apresenta dimensões tão discrepantes. Então, ele está falando que a área real delas é praticamente igual, só que no mapa elas estão sendo representadas de forma tão distinta. A área está muito diferente entre uma e outra, que na verdade não é. Qual é a projeção desse mapa mundi? Qual é a projeção, gente, que acaba distorcendo a área? Exatamente o que a gente acabou de ver. Agora é fácil, né? E a B define escala cartográfica. São duas perguntas, tá? Define escala cartográfica. Indique se o mapa acima representa uma escala grande ou escala pequena. Então vamos lá, gente. Eu respondi aqui para ficar mais fácil. Mas antes é bom a gente saber onde está a Península Arábica, né? E no caso a Groenlândia. Então olha aqui, gente. Né, aqui, no caso, você tem a Península Arábica, um pouquinho menor que isso. Na verdade, a Península Arábica é mais essa parte aqui. E aqui é a Groenlândia. Então, obviamente, na realidade, elas são parecidas. Mas olha o que aconteceu no mapa. A Groenlândia está muito maior, porque a Groenlândia está muito mais afastada do Equador em relação à Península Arábica.
bom, gente? Só para a gente se situar, isso é importante. Então, obviamente, deixa eu tirar aqui, colocar aqui. Tá? Letra A, vamos lá. Pois, eu justamente estou falando porque, né, justamente, indica qual é a projeção desse mapa mundi. Para a confecção desse mapa foi utilizada a projeção cilíndrica de Mercator. Então, quando você explica o porquê, já está meio que dizendo qual projeção, porque a própria projeção já é uma definição ou já é uma explicação da própria distorção que eu encontro no mapa, tá? Nessa projeção, a distorção, no caso, sobre a área, porque se fosse em relação à forma seria de Peters, né, aumenta à medida que se afasta da linha do equador, tá? Letra B, define escala cartográfica, nada mais é do que a relação, obviamente matemática, entre o mapa e a realidade. Basicamente isso. Receitinha de bolo, se lembra, né? A escala em si é pequena, pois ela foi reduzida muitas vezes, não está escrito quantas vezes. Seria importante? Seria. Mas é obviamente que quando eu reduzo um mapa mundi, eu estou reduzindo milhares, milhões de vezes. Tá? E, portanto, possui poucos detalhes. Uma área grande e poucos detalhes. Tá bom, gente? Fiquei por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo e boa semana!